Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Carlos e hoje irei falar sobre a molécula da teobromina. Quando os espanhóis chegaram às Américas, eles notaram que os nativos daqui faziam uma bebida com a semente de cacau, uma bebida temperada com baunilha e pimenta, e era uma bebida quente. Com o passar do tempo, essa bebida se espalhou pelo mundo. E foi no ano de 1841 que o russo Alexandre Volkenzek isolou essa molécula e a distinguiu da cafeína. Aqui podemos notar a semelhança das duas moléculas, da cafeína e da teobromina. Podemos ver que elas são bem parecidas, mas a cafeína tem um carbono e dois hidrogênios a mais do que a teobromina. Os principais usos clínicos são como diurético, estimulante do sistema nervoso central, vasodilatador e afrodisíaco. Algumas informações da teobromina por exemplo, que ela é um alcaloide, é uma classe de substâncias orgânicas nitrogenadas com características básicas. Ela é da família das metilxantinas, da qual também fazem parte a teofilina e a cafeína, com temperatura de ebulição de 350 graus Celsius. Ela é encontrada em temperatura ambiente no estado sólido com formato de pó. Com seu pKa de 9,9, sua massa molar de 180 gramas por mol, sua nomenclatura segundo a IUPAC é 3,7 de metilxantina ou 3,7 de hidro, 3,7 de metil 1H purina 2,6 de ona. Essa molécula é solúvel em água, onde 1 grama é solúvel em 200 ml de água ou 1 grama em 150 ml de água fervendo. Vamos falar um pouco agora sobre a hibridização dessa molécula. Bom, esses carbonos que estão fazendo dupla ligação, eles têm a hibridização sp2, onde é uma ligação pi e outra ligação sigma. Já esses carbonos que estão ligados a esses nitrogênios aqui, dessas extremidades, eles têm ligação sp3. O tipo de hibridização dele é sp3, por só fazerem ligações simples. Podemos falar um pouco sobre a geometria dessa molécula. Por exemplo, esses carbonos que fazem ligação sp3, eles têm sua geometria tetraédrica. Já esse carbono aqui, que está ligado, está com a dupla ligação com outro carbono, a sua geometria vai ser trigonoplana. Por quê? Porque ele está fazendo a dupla ligação e está com duas aqui. Então a geometria dele fica essa por causa dessa dupla ligação. Agora falaremos um pouco sobre as funções orgânicas dessa molécula. Vamos observar que nessa molécula temos alguns grupos funcionais. Por exemplo, nesse lado aqui, a gente consegue identificar uma amina, e desse outro lado, a gente consegue identificar uma amida. Podemos identificar que isso aqui é uma amida devido ao nitrogênio estar ligado a um carbono que faz dupla ligação com oxigênio. Bom, agora iremos falar um pouco sobre NOx e carga formal. O que seria o NOx? NOx é o número de oxidação. Vamos falar um pouco sobre o número de oxidação de cada átomo dessa molécula. Bom, como isso funciona? Funciona da seguinte maneira. Por exemplo, o N é um átomo muito eletronegativo. Então o que acontece? Ele puxa essa densidade eletrônica para perto dele. Ou seja, se ele está ligado a um átomo que é menos eletronegativo que ele acaba puxando esse elétron da ligação para perto dele. Então acaba tornando uma ligação parcialmente positiva no átomo menos eletronegativo e parcialmente negativa no átomo mais eletronegativo. Como é calculado esse número de NOx de cada átomo? É o seguinte, tem um número padrão de elétrons ao redor desse átomo. Então, se ele tiver mais elétrons do que o normal, ele vai ficar com NOx negativo. E se ele tiver com menos elétrons, ele vai ficar com NOx positivo. Como podemos ver aqui, nos nitrogênios, cada um nitrogênio faz 3 ligações. E todos os átomos que estão ligados a ele são menos eletronegativos que ele. Então, ele acaba puxando esses elétrons dessas ligações e vai ficar com o número de NOx menos 3. É o mesmo que ocorre no oxigênio, que faz duas ligações com átomos menos eletronegativos que ele. Então ele acaba puxando esses elétrons. Então o seu número de NOx fica menos 2. Porque são 2 da ligação, são 1 em cada ligação, 4 de seus elétrons livres e mais 2 elétrons da ligação que é feita com o carbono. Vamos observar nesse carbono aqui em específico que ele está ligado a 3 átomos mais eletronegativos que ele. Só que ele faz uma dupla ligação com um desses átomos. Então,
ele está perdendo 4 elétrons que pertencem a ele. Então, o seu número de NOx vai ficar mais 4. Já esse tipo de coisa não ocorre nessa ligação dupla entre carbonos. O porquê? Porque o carbono, tendo a mesma eletronegatividade, cada um permanece com o seu elétron. Então, assim, nesse carbono aqui, que está ligado a 2 hidrogênios e fazendo uma dupla ligação com o carbono, ele está em estado de NOx mais 2, porque ele está perdendo 2 prótons de hidrogênios e ficando com os 2 da sua dupla ligação. Então ele fica com 2 elétrons, mas está faltando 2 para ele ficar no seu estado normal. Então ele vai ficar com um NOx de mais 2. O que podemos fazer com essas informações? Bom, o número de carga formal pode ser calculado com a soma dos números de NOx. Então, quando você pega todos os NOx dessa molécula e o soma, a soma é igual a 0. Ou seja, a carga formal dessa molécula é 0. Essa molécula é um pouco grande. Então, assim, a área de superfície de contato dela é muito grande. Então, ela no meio dela mesma, a área de superfície é muito grande. Aqui está uma dela, aqui está outra dela. A área de superfície é muito grande. Então, isso ocasiona muita interação intermolecular, o que faz seu ponto de fusão seja alto, seja de 350 graus Celsius. E o que acontece com essa molécula em meio aquoso? Bom, no meio aquoso, interagindo com o H2O, o que pode acontecer é dela fazer ligações de hidrogênio. Por que é permitido isso nessa molécula? Bom, como podemos ver aqui, temos 2 oxigênios com pares de elétrons livres. Então, o hidrogênio da água, do H2O, interage com esses elétrons, assim formando ligações de hidrogênio com esta molécula. Bom, então a apresentação é essa. Eu gostaria de agradecer a todos por assistirem.